Fala pessoal, a dica desta tarde é Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance de Machado de Assis, que inaugura o realismo na literatura brasileira no ano de 1881. Toma cuidado, porque Machado de Assis é o nosso maior autor. Considerado por muitos críticos literários, pela própria crítica internacional, entre os 100 maiores escritores dos séculos 19 e 20, Memórias Póstumas de Brás Cubas tem bastante responsabilidade nisso. Vamos lembrar que o realismo é um período que surge na Europa, que surge na França, certo? Nós temos romancistas excelentes que vão trabalhar no realismo mundial, como Wesley Queiroz em Portugal, Gustavo Flaubert na França, e no Brasil o nosso grande representante é o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis. Olha só, Machado de Assis tem toda aquela vivência no romantismo dele, com poesias, com contos, com romances, mas é no realismo. Se o realismo brasileiro existe, é por conta de Machado de Assis. Machado de Assis, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, é o Machado de Assis que inicia esse período, que vem numa sequência com Quincas Borba, com Dom Casmurro, com Isaú Jacó, com Memorial de Aires, com os contos de várias histórias, com páginas recolhidas, como contos clássicos como O Alienista e assim por diante. Bom, Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma grande ironia, é uma das características do Machado de Assis. A ironia, o pessimismo, né? A questão negativa. Vamos lembrar que uma das frases mais conhecidas, a frase final do Memórias Póstumas é: não transmiti o legado de nossa miséria, não tive filhos. Ou seja, então se vocês esperarem por essa frase final do Memórias Póstumas, a gente vai entender que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro extremamente pessimista. Machado de Assis é um negativista. Ele usa muitas vezes artifícios que a gente consegue comparar como da filosofia do Arthur Schopenhauer, esse pessimismo latente. O homem, né, é alguém negativo demais diante das suas experiências. E é no Memórias Póstumas de Brás Cubas que nós temos a questão do adultério. O adultério que é muito comentado na obra de Machado de Assis, que em outras obras como o clássico Dom Casmurro ele é sugerido. Aqui em Memórias Póstumas de Brás Cubas ele é deflagrado. Então assim, dentro de Memórias Póstumas de Brás Cubas nós temos o adultério da personagem Virgília, que é casada com um deputado, Lobo Neves, uma das aspirações do Brás Cubas, que era ser deputado, ele não consegue, tá? É se relacionar com a Virgília. Vamos lembrar que Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma grande ironia, porque o narrador, o Brás, nunca teve suor no rosto para trabalhar, sempre foi um homem muito folgado, tá? Sempre conseguiu as coisas que quis, mas na relação amorosa foi onde ele ficou dependente. Marcela amou-me durante 15 meses, ou seja, olha a sutileza dele, porque a Marcela era uma prostituta. Então assim, se vocês pegarem, né, ele é apaixonado por uma mulher que é uma prostituta que está atrás de dinheiro. Aí mostra bastante essa questão da descrença, do desacreditar, do pessimismo, das relações pessoais. Vamos lembrar que o realismo faz uma grande crítica ao romantismo. A própria instituição, o casamento, que é uma ordem aí burguesa, esse tipo de coisa, então é uma das características do realismo. Bom, o Brás Cubas é um defunto autor. Já começa com a citação do romance: "Ao primeiro verme que roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico estas saudosas memórias póstumas." Ou seja, é de ironia a ironia, isso que vocês têm que pegar. Capítulos curtos, que é uma característica do Machado de Assis. Lembrar que o Brás Cubas ele vai estudar direito, tá? Exatamente porque o pai não queria que ele se relacionasse com a Marcela. E vocês pegam, gente, Dom Casmurro, a Dona Glória, faz de tudo pro Bento Santiago ficar 1 ano no seminário, 1 ano, por uma promessa dela. E de certa forma isso tem tudo para atrapalhar a relação dele com a Capitu. Então você está vendo, tem algumas coisas, por exemplo, em Machado de Assis, que se repetem, que são propositais muitas vezes, romances diferentes, tempos totalmente diferentes, mas assim, algumas situações
se complementam, se entrelaçam, como foi esse caso aí do Dom Casmurro com Memórias Póstumas. Bom, ele vai estudar direito e quando ele volta, aí ele vai se relacionar com várias mulheres, com a Eugênia, que é a questão que ela fala que ela é coxa, depois a Nhá Loló, que com 19 anos morre, ou seja, aí ele tem a Virgília, que ele é amante, ele tem uma série de mulheres, nenhuma delas ele teve filhos. E é lembrar que essa questão dos filhos é exatamente a questão do pessimismo, a questão de uma herança, esse tipo de coisa. Vamos lembrar que dentro do Memórias Póstumas você tem citações bíblicas, né? É meio comum no Machado de Assis fazer isso, ele já fez em Dom Casmurro, no final do Dom Casmurro, no capítulo final, ele faz em Memórias Póstumas também. Ele vai fazer isso lá, de certa forma, não diretamente, mas no romance Esaú e Jacó, que ele retoma o mito de Caim e Abel, que é a questão bíblica, esse tipo de coisa. Então, assim, Memórias Póstumas ele tem todo o envolvimento com essas mulheres, ele é dependente dessas mulheres. E essas mulheres, por uma questão, ou pela morte, ou por ser casada, ou por ser prostituta, ou por não ser perfeita, elas acabam moldando ele a ser uma pessoa que desacredita. Lembra que de todas as coisas que o Brás Cubas tenta fazer, ele não consegue fazer nada. Nem o emplasto que ele tenta criar, a teoria do emplasto, que é maravilhosa, ele consegue emplacar, tá? Então, assim, é um livro muito pessimista, um livro de negativa das negativas. E lembrar que é no Memórias Póstumas de Brás Cubas que nós temos uma grande crítica política ao Brasil e nós temos lá a presença do Quincas Borba, que é o filósofo demente, que depois vai acabar herdando aí uma obra de 1891 chamada Quincas Borba. Certo? Inclusive com essa relação do Quincas Borba nós temos a relação muito forte que o Alienista fala da demência do Quincas Borba. Vamos lembrar que o Alienista é um conto do Machado de Assis, tá? Publicado, a história do Simão Bacamarte, ok? Então Memórias Póstumas de Brás Cubas é um clássico. Nessas dicas aí que foram dadas, vocês conseguem montar um panorama, um perfil do que é o Brás Cubas e quais são as relações e aquilo que a UEM e demais vestibulares, como o Exame Nacional do Ensino Médio, lembrar que Memórias Póstumas já caiu de várias formas aí em provas, pode aparecer. É isso daí. Abraço do professor Bruno.